de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito. Neste 6 de dezembro, meu irmão, minha irmã, quando celebramos a memória de São Nicolau, bispo, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas é tirado dos tratados sobre o Evangelho de São João, de Santo Agostinho, bispo, do século V da nossa era cristã, e traz como título: A força do amor vença o temor da morte. Ouçamos atentamente esta palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. O Senhor interroga sobre o que já sabia, não só uma vez, mas 2 e 3 vezes, se Pedro o ama. De todas as vezes, houve uma só resposta: que Pedro o ama. E em todas elas confia a Pedro o pastoreio de suas ovelhas. A tríplice confissão apaga a tríplice negação, para que a língua não sirva menos ao amor do que ao temor, e não pareça que a iminência da morte o obrigou a falar mais do que a presença da vida. Seja serviço de amor apacentar o rebanho do Senhor, como foi prova de temor negar o pastor. Quem apacenta as ovelhas de Cristo como se fossem suas, não ama a Cristo, mas sim a si mesmo. Contra esses, que também o apóstolo censura, dizendo que procuram os próprios interesses e não os de Cristo, estas palavras que o Senhor repete insistentemente são uma séria advertência. Então, o que quer dizer: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Se me amas, não penses em te apacentar a ti mesmo, mas as minhas ovelhas. Apacenta-as, considerando minhas, não tuas. Procura nelas minha glória, não a tua. Meus interesses, não os teus. Não sejas daqueles que nos tempos de perigo só amam a si mesmos e tudo o que deriva deste princípio, que é a raiz de todo mal. Os que apacentam as ovelhas de Cristo não amem a si mesmos, não as apacentem como sendo próprias, mas como pertencentes a Cristo. O defeito que mais devem evitar os que apacentam as ovelhas de Cristo consiste em procurar os próprios interesses e não os de Jesus Cristo, destinando ao proveito próprio aqueles por quem Cristo derramou o seu sangue. O amor de Cristo deve crescer até atingir tal grau de ardor espiritual naquele que apacenta as suas ovelhas, que supere até mesmo o natural medo da morte, que nos leva a não querer morrer, ainda que queiramos viver com Cristo. Contudo, por maior que seja o temor da morte, deve vencê-lo a força do amor com que se ama aquele que, sendo nossa vida, quis sofrer até a morte por nós. Na verdade, se não houvesse ou fosse insignificante o mal da morte, não seria tão grande a glória dos mártires. Mas se o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas suscitou tantos mártires entre as suas ovelhas, quanto mais não devem lutar pela verdade até a morte e até o sangue contra o pecado aqueles que receberam o encargo de apacentá-las, isto é, instruí-las e dirigi-las? Por este motivo, diante do exemplo da paixão de Cristo, e ao pensar em tantas ovelhas que já o imitaram, quem não compreende que os pastores devem ser os primeiros a imitar o pastor? Na verdade,
Os mesmos pastores são também ovelhas do único rebanho, governado pelo único pastor. De todos nós ele fez suas ovelhas, e por todos nós padeceu. Para padecer por todos nós, ele mesmo se fez ovelha. Amém. Meu irmão, minha irmã, que texto maravilhoso esse de Santo Agostinho, comentando o Evangelho de São João, onde mostra a missão de cada cristão, de cada cristã, mas sobretudo daqueles que recebem o ofício de pastor na igreja, a missão de apacentarem o rebanho de Cristo, sabendo que o rebanho é de Cristo e que deve ser a palavra de Cristo a reger o rebanho. Deve ser o Evangelho de Cristo a conduzir as ovelhas. Não simplesmente as intuições próprias, os desejos próprios, mas os desejos de Cristo. As ovelhas são de Cristo. Essa é a consciência que deve estar em cada pastor, em cada homem que recebeu de Cristo a missão de apacentar o rebanho do Senhor. Mas essa palavra serve para todo cristão, toda cristã, para todo batizado, toda batizada, que é chamado com a vida e o exemplo a instruir novos irmãos, a conduzir outros irmãos a Cristo também. Lembrando que é a palavra de Cristo que deve prevalecer, que são as orientações e a mensagem do Senhor que deve prevalecer, não as próprias intuições e ideias e ideologias, mas o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que deve estar presente em nossa vida e em nossas palavras. E nesta sexta-feira, meu irmão, minha irmã, quando celebramos a memória de São Nicolau, bispo, rezemos a Nossa Senhora. Coloquemo-nos em confiança nas mãos da Mãezinha do Céu, juntamente com nossos pedidos, preces e agradecimentos, certos de que ela nos conduz a Jesus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma sexta-feira abençoada. Que cada hora deste dia seja iluminada pelo Espírito Santo. Que cada momento deste dia seja uma oportunidade de se fazer o bem. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de São Nicolau, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os padres que sobem ao altar, os padres que